Eu saúdo a todos os nossos amados e preciosos ouvintes na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ter um diálogo com os meus amados ouvintes dentro de um assunto muito contundente, muito maravilhoso, importante demais para todos nós, filhos e filhas de Deus, sobre o único lugar de segurança para o povo de Deus. O único lugar de segurança para o povo de Deus. Com base no livro de Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 13, que diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não entrará, o anjo da morte não entrará em sua casa. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Amados, aquilo ali Deus estava avisando o povo através de Moisés, o profeta. Já era a última praga que estava acontecendo, que iria acontecer à meia-noite no Egito. E a única maneira que os filhos de Israel podiam se escapar da catástrofe daquele dia era tendo para eles um lugar de segurança. E o lugar de segurança para eles ali era o sangue nos umbrais das portas, nas vigas. Era o único lugar de segurança para os filhos hebreus, porque Deus só respeitava, o anjo da morte só respeitava o sangue. Deus não disse para Moisés a dizer para o povo: quando eu vir vocês, os hebreus, eu passarei por cima de vós. Não. Ele disse: quando eu vir o sangue, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Amados, esse assunto deve mexer com nossa alma, porque as pessoas se sentem numa condição tão insegura no tempo em que nós estamos vivendo. Mas a pergunta é: onde você se sente seguro nesse tempo? Porque os filhos de Israel ali, a segurança deles era se o sangue estava espargido sobre as vigas, nos umbrais. Um filho poderia dizer para o seu pai: papai, o senhor tem certeza que o senhor aplicou sangue? Porque eu sou o teu primogênito, papai. Se o senhor não tiver colocado sangue, o anjo da morte vai me matar. Mas o pai dizia: filho, pode ficar tranquilo, ficar seguro, porque eu apliquei o sangue já está espargido, e o anjo da morte não entrará na nossa casa. Nós estamos no lugar de segurança, porque estamos sob o poder do sangue. Onde está a verdadeira segurança, o verdadeiro lugar de segurança para o povo de Deus? Amados, prestem bem atenção. Naquele tempo ali, era o sangue do cordeiro exigido por Deus nos umbrais. Isso desde o princípio. Deus sempre estabeleceu um único lugar de segurança. Não 2 lugares de segurança ao mesmo tempo, não 3 lugares de segurança ao mesmo tempo. Deus sempre teve um lugar de segurança. E aquele lugar de segurança era o que era aceito por Deus, era o que tinha que ser obedecido pelos filhos de Israel.
Então, Deus sempre teve um lugar de segurança para eles. Nós podemos lembrar neste instante também, amados, dos dias de Noé, no tempo antediluviano, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele mesmo disse: eu me arrependo de haver feito o homem que criei, porque o homem também é pó, é carne. A vaidade, a perversidade chegou a tal grau diante de Deus, que Deus, ele próprio, se arrependeu de haver feito o homem. Mas sempre, em todos os tempos, Deus tem alguém, Deus tem alguma testemunha, alguma pessoa considerada por Deus como o justo. E naquele tempo, Noé foi agraciado por Deus. Eu tenho te encontrado como justo diante de mim, Noé. Você não será destruído com os demais. Em Gênesis, no capítulo 7, o mundo estava corrompido. Eu perguntaria a você nesta hora, você acha que estaria menos corrompido do que o tempo em que nós estamos vivendo hoje? E se Deus teve um lugar de segurança naquele tempo para Noé e sua gente, o seu povo, e estando o nosso mundo hoje na condição que está, tem você lugar de segurança para você? Você está seguro de onde você está parado? Porque há um lugar de segurança em todo o tempo. Vejamos que lá no Egito, o lugar de segurança era sob o sangue de cordeiro, sangue de animais, nos umbrais das portas e na viga. Nos dias de Noé, o mundo estava todo corrompido também do mesmo jeito. O juízo estava determinado por Deus. Os dias dos homens na terra será 120 anos. Pense bem nisso. Deus determinou para Noé: Noé, construa uma arca, porque eu vou acabar com tudo, vou destruir o mundo, como ele fez. É uma história muito conhecida, meus amados, mas deve ser meditada, você deve lembrar de tudo isto, porque, na verdade, o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. As mesmas coisas que aconteceram nos tempos passados, nós sabemos que estamos chegando num tempo final, mas há um lugar de segurança para todos os filhos de Deus. Encontramos então que o mundo estava corrompido, o juízo de Deus estava já determinado. Só havia um lugar de segurança, e o único lugar de segurança era a arca. Embora Noé trabalhou, amados, por 120 anos, e cada martelada naquela arca estava falando exatamente de um dilúvio que iria acontecer. Aquilo estava dizendo: Deus vai destruir este mundo. E sabe, Noé insistia com as pessoas a tomarem posição, da mesma forma que está acontecendo hoje. Mas aquela arca ali no Egito, aquela arca ali nos dias de Noé, representava exatamente o Senhor Jesus Cristo, porque a única arca de segurança que nós temos hoje é Jesus Cristo. Como também nos dias de Moisés ali, o único lugar de segurança era estar sob o poder do sangue. E ali também falava exatamente do Senhor Jesus Cristo. Não adiantava apenas falar que era hebreus, não servia. Não adiantava falar que era descendentes de Abraão, também não servia, não era suficiente. Eles tinham que crer naquilo que estava sendo exigido por Deus através de Moisés. Ser descendentes de Abraão não era o suficiente. Se ter uma boa moral também não era o suficiente. Era necessário estar debaixo do sangue. A única maneira de escapar da catástrofe naquele tempo e de sair ileso
para conseguir chegar à terra prometida, eles tinham que primeiro passar pelo processo de estar sob o sangue. Era necessário. Deus não disse quando eu vir vocês. Ele disse quando eu vir o sangue. O sangue apontava para Jesus Cristo. No deserto, meus amados, também tinha lugar de segurança para o povo de Deus. E aquele lugar de segurança no deserto era a coluna de fogo. E tem uma coisa, amados, Deus é fogo, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Vocês percebem-se que quando chegou o momento de Deus cumprir a promessa, que ele já tinha dito para Abraão sobre a sua semente que seria escravizadas em terra alheia, mas eu julgarei a gente, os quais hão de escravizá-los. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 13, está esta narração. Então, meus amados, nós observamos que ali, lá, Moisés teve que ser atraído por Deus através de uma coluna de fogo no meio da sarça, e a sarça não se consumia. Ali era Deus trabalhando já em prol dos filhos de Israel no Egito, para tirá-los de sob o jugo dos egípcios. O lugar de segurança ali agora no deserto era a coluna de fogo, depois que o povo saiu de sob o jugo dos egípcios. E nós vemos que o mesmo Deus que atraiu a atenção de Moisés para subir a montanha e chegar lá na montanha para ver o que estava acontecendo, quando ele ouviu a voz, Moisés, não te chega para cá, porque o lugar em que está é terra santa, tira as sandálias dos teus pés. Então, amados, ali era um fogo ardente passeando no meio da sarça, e Deus determinou para Moisés a razão daquilo, e Deus disse para ele, você, Moisés, é o homem que eu vou usar para tirar Israel do Egito. Moisés começou a questionar, olhando para a sua incapacidade. Mas Deus disse com ele, eu serei contigo, Moisés. E então, meus amados, esta mesma coluna de fogo que teve ali na montanha, no Monte Horebe, com Moisés, e essa coluna de fogo guiou eles por toda a caminhada no deserto, por todos os 40 anos. Mas tinha uma coisa por conta. Aquela coluna de fogo, quando ela parava, todo o povo parava e armava suas tendas. E ali eles ficavam de olho naquela coluna de fogo, porque a coluna de fogo é Deus. Coisa maravilhosa é ser guiado por Deus, meus amados. Coisa maravilhosíssima é ser guiado por Deus. Não quer você também ser guiado por este mesmo Deus, neste tempo presente em que nós estamos vivendo? E veja a maneira que ele tem se manifestado também nos nossos dias. Israel estava seguro, seguindo a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Quando a coluna parava, eles paravam. Quando a coluna de fogo movia, eles moviam, cada um, desde a criança aos mais velhos. Ajuntava suas tendas e ajuntava todas suas coisas e colocava em seus animais, em seus carros, e então saía seguindo a coluna de fogo. Quando ela parava, eles paravam, e quando ela movia, eles se moviam junto. Não podiam ficar parados. Eles tinham que seguir a coluna de fogo. Quando ela parava, eles paravam, e quando ela movia, eles moviam. Ali estava a presença de Deus. Era a proteção deles. Aquela coluna de fogo era Deus. Deus era a proteção deles. Da mesma forma que Deus é a minha e sua proteção. A única maneira, o único lugar seguro que você tem é em Jesus Cristo. A presença de Deus era a proteção de todos eles. Hoje, meus amados, a proteção de cada filho e filhas de Deus hoje é estar sendo guiado pelo Espírito Santo, porque para nós é o Espírito Santo que está nos guiando, ele é a nossa proteção.
Vocês, amados, sabem, certamente vocês lembram de que no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, no versículo 1, ali estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas repartidas sobre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pense bem, havia alguns incrédulos ali, alguns duvidadores da palavra de Deus ali, que então diziam que aquele povo estava embriagado, porque eles estavam muito alegres, rejuvenescidos na presença de Deus. Então Pedro tomou a palavra e disse: esse povo não estão embriagados, sendo essa a 3ª hora do dia, mas é a promessa que diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e assim sucessivamente. E então, meus amados, houve então uma pergunta muito contundente, como você também deveria fazer esta pergunta agora mesmo, ouvindo esta mensagem. Eles fizeram a pergunta: o que temos que fazer então, varões e irmãos? Isto é, quando Pedro esclareceu a razão daquele grande movimento do Espírito Santo ali, era Deus trazendo eles para um lugar de segurança, Deus, o Espírito Santo, selando-os. E ali então Pedro responde em Atos 2, versículo 37 a seguir: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas palavras os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de forma que foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, meus amados, e eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor. Deus te abençoe, meu amado e precioso ouvinte, que a graça de Deus continue estendida sobre sua vida, que o Espírito Santo que veio no dia de Pentecoste possa vir sobre você nesta hora e te encher com o Espírito desta palavra, porque o único lugar de segurança para mim, para você, para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, para cada eleito de Deus que aceitar esta advertência, este é o lugar de segurança para cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Deus sela isto em vossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.